Eu tenho certeza que você já deve ter visto essa mensagem circulando pela internet e deve ter se perguntado como que eu consigo ler isso sendo que as letras estão todas embaralhadas. Pois então, nesse vídeo aqui você vai conseguir entender um pouquinho sobre por que você consegue fazer isso e como que o seu cérebro processa a linguagem. Um ser humano adulto comum, como você e eu, consegue ter dentro do seu vocabulário cerca de 30 mil ou mais palavras e que você consegue reconhecer através da leitura em frações de segundo, mesmo que elas estejam escritas de forma quase aleatória. Mas por que será que isso acontece? Será que a ordem realmente não importa? Um dos primeiros estudos acerca da neurociência por trás dos processos de leitura criou a hipótese de que a gente lê através de uma somatória, ou seja, que a gente lê letra por letra até formar uma palavra e que a partir disso a gente vai juntando palavra por palavra até formar uma sentença. Contudo, a partir da década de 70, a gente começou a ter uma série de dificuldades de mostrar essa hipótese como verdadeira, uma vez que diversos outros estudos mostraram que o tempo de leitura de palavras que tinham 2, 4, 6 e até 8 letras não variavam significativamente entre si. Ou seja, mesmo que a palavra fosse grande, a gente gastava o mesmo tempo lendo ela do que palavras pequenas. E isso ia totalmente ao contrário da ideia de você juntar letra por letra até formar uma palavra. A partir disso, os cientistas propuseram um novo modelo onde iria ser incluído nesse processo de leitura o nosso conhecimento prévio sobre o assunto e o efeito de priming. Talvez você esteja confuso aqui e nunca deva ter ouvido falar sobre o efeito de priming, mas no livro Rápido e Devagar, Daniel Kahneman consegue demonstrar de forma bastante interessante como esse efeito é importante e enviesa a nossa tomada de decisões, inclusive a decisão de ler uma palavra ou não. Um excelente exemplo de efeito priming é encontrado naquele filme Golpe Duplo, onde em um momento o protagonista vivido por Will Smith consegue ganhar milhões de dólares apostando qual o número de jogador aleatório que o outro personagem iria escolher. A cena é icônica porque o Will Smith depois explica que ele fez o apostador passar o dia inteiro vendo o número 55 em tudo quanto é lugar possível, criando assim uma resposta de memória implícita ou de priming que enviesa a decisão dele. Quer ver outro efeito de priming bastante interessante? Pensa comigo, qual que é a cor da minha camiseta? Branca, né? Qual que é a cor de um papel? Branco, né? Qual que é a cor da vaca? Branca, né? E o que a vaca bebe? Água. Pois é, eu tenho quase certeza que você deve ter imaginado que a vaca bebe leite. E isso aconteceu porque eu fiz um efeito de priming em vocês, onde, por conta do contexto das palavras que eu estava fazendo vocês falarem, que era sempre branco, vocês tiveram mais acesso na memória de algum tipo de bebida branca. E não raciocinaram de fato que, né, a vaca não bebe leite. Ela produz leite, mas ela bebe água. Mas, voltando à forma como o nosso cérebro processa a leitura, provavelmente, na verdade, é uma junção dessas duas hipóteses, ou seja, a gente consegue produzir a leitura através da leitura de letras por letras até formar palavras, mas esse processo é enviesado através do nosso conhecimento prévio e o efeito de priming, ou seja, a gente depende bastante do contexto em que a gente está lendo alguma coisa para poder conseguir ler de forma eficaz. Além disso, a gente sabe que a forma como está disposta a palavra está diretamente relacionada com a nossa capacidade de ler. Quer ver? Você com certeza consegue ler essa primeira sentença aqui de forma muito mais fácil do que essa segunda. E isso acontece porque quando nós misturamos letras minúsculas e maiúsculas, nós forçamos nosso cérebro a processar as letras das palavras de forma individual. Mas é claro que você não pode sair por aí alterando todas as letras de uma palavra, porque isso vai fazer com que você tenha uma grande dificuldade de processar ela e entender o seu sentido. Me digam, qual dessas frases você consegue ler de forma mais fácil? A facilidade que a gente tem para poder ler uma frase e não conseguir ler a outra de forma tão fácil está relacionada com alguns processos cognitivos e alguns vieses que fazem com que a gente não gaste tanto tempo para poder conseguir fazer esse processo de leitura. O que eu quero dizer é que esse processo de leitura está intrinsecamente relacionado com o contexto no qual está inserido essas palavras. Por isso, em um texto em que se fala sobre neurociência, é muito mais fácil você entender ou ler rapidamente a palavra neurônio e neurologia do que a palavra abacate, porque o seu cérebro já está entendendo que o contexto daquela sentença é algo relacionado com neurociência. O mais incrível é que essa nossa habilidade de ler de forma rápida, meio que independente da ordem onde estão as letras, pode ser seriamente impactada por AVC isquêmico. De fato, estudos recentes têm demonstrado que pacientes que têm AVC isquêmico numa parte específica do nosso cérebro, que a gente chama de parte temporooccipital esquerda, faz com que eles desenvolvam
desenvolvam uma condição chamada alexia. Essa condição faz com que eles não consigam processar a palavra como um todo, forçando eles a ler letra por letra. E isso acaba impactando de forma bastante severa o processo de leitura desses pacientes, porque existem várias palavras onde as letras meio que somem. Sabe aquelas palavras onde, por exemplo, tem um P que é mudo ou um H que não deveria estar lá? Enfim, as pessoas que têm alexia têm uma grande dificuldade de entender essas palavras. Bem, se vocês quiserem saber mais um pouco sobre como o nosso cérebro consegue processar a linguagem, eu peço para vocês deixarem aqui nos comentários que eu com certeza vou fazer um vídeo sobre isso. E se vocês ainda não são inscritos no canal, considerem se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!